Olá, eu sou o pastor Jean Silva, da cidade de Araranguá, uma das cidades de Santa Catarina. Sou pastor titular da Igreja do Evangelho Quadrangular, região 918, e nós servimos a Deus através do nosso ministério como escritor, como professor, como conferencista. Nós realizamos conferências, encontros para jovens, para casais, para líderes. E nesse trabalho fomos convidados pelo ITQ, pela direção do ITQ, para escrevermos a respeito da Epístola aos Hebreus, que é o que estaremos apresentando através, então, desse trabalho, através desse DVD, que a sua vida seja abençoada através, então, dessa matéria. Deus abençoe. No capítulo 1, nós estaremos observando a respeito da superioridade de Jesus. A Epístola aos Hebreus, ela apresenta Jesus como melhor. Por essa razão, há nessa epístola ou nessa carta, o mesmo número de vezes que aparece a palavra melhor, é o mesmo número de capítulos desta carta. Quando nós falamos da Epístola aos Hebreus, nós devemos observar que a palavra-chave dessa epístola é melhor, que por sua vez aparece 13 vezes nessa carta, exatamente o número de capítulos que contém a Epístola aos Hebreus. Hebreus também é denominada, por alguns estudiosos, ela é epigrafada por alguns estudantes da Bíblia, como o quinto evangelho. Por que quinto evangelho? Porque ela é uma carta que faz muita alusão à pessoa de Jesus. A diferença entre os outros evangelhos e a Epístola aos Hebreus é que os evangelhos, eles falam a respeito do ministério, eles apresentam o ministério terreno de Jesus, enquanto que a Epístola aos Hebreus, ela descreve o ministério de Jesus no céu. Quando falamos de Hebreus, devemos entender que Hebreus, ele apresenta, ou ela, a carta, apresenta uma distinção entre o cristianismo e o judaísmo. E um dos objetivos desta carta é exatamente isto: descrever aos crentes judeus, ou mostrar aos crentes judeus, que o cristianismo, ele tem uma essência de piedade, enquanto que o judaísmo, ele tinha uma aparência de piedade. Por isso, então, Hebreus apresenta o cristianismo como melhor que o judaísmo, como uma religião melhor que o judaísmo. O objetivo desta carta é propagar a divindade do Senhor, e isto explica o fato da palavra melhor, superior, perfeito e celestial serem redundantes nessa epístola, serem constância nessa carta, porque apresenta Jesus como um ser melhor, um ser superior. Vamos entrar nessa questão agora, neste momento, falando a respeito do capítulo 1, porque nós dividimos esta carta, ou este livro do ITQ, em 6 capítulos. E neste capítulo 1 nós apresentaremos Cristo como um instrumento superior de Deus, tanto no céu quanto na terra. Neste capítulo 1, o aluno deverá perceber que a superioridade de Cristo é constância, ela é evidente. Superioridade quanto aos instrumentos terrenos, que Deus usou na terra como profetas, reis, líderes e sacerdotes, e superior aos instrumentos celestes que Deus usou no céu, ou seja, os seres transcendentais que são os anjos, arcanjo, querubins e serafins. Por várias vezes nessa carta, a palavra sumo é aludida a Cristo com o intuito de revelar a sua supremacia e a grandeza comparado ao homem. Nós veremos agora a respeito de Cristo ser superior
aos profetas. Isto você acha já no comecinho dessa carta, no comecinho dessa epístola, no capítulo 1, versículo 1 e 2, você vai ver que Cristo é apresentado como superior aos profetas. Por quê? Número 1, os profetas eram a boca de Deus falando às pessoas, ao povo. Jesus, como superior, é o próprio Deus falando. Os profetas, através dos profetas, Deus revela ou revelava a sua vontade. Mas através de Cristo, sendo ele superior, Deus revelou-se a si mesmo. Deus, ele se materializou, ele se fez carne, revelando-se a si mesmo. Os profetas falaram aos ouvidos das pessoas, enquanto que Cristo falava aos corações dos homens, porque ele conhecia os seus corações. Através dos profetas, Deus verbalizou a sua palavra, verbalizou a sua vontade, mas através de Cristo, sendo ele superior, Deus encarnou a sua vontade, encarnou a sua palavra, encarnou o verbo. Através dos profetas, Deus denunciava os pecados das pessoas. Através de Cristo, sendo ele superior, Deus perdoou os pecados dos homens, perdoou os pecados das pessoas. Quando nós falamos a respeito de Cristo, devemos entender que o termo Cristo, ele tem algumas aplicações, e a palavra Cristo aparece pelo menos 14 vezes nessa carta, 14 vezes nessa epístola, e Cristo, que no Antigo Testamento era apenas um adjetivo, no Novo Testamento tornou-se um nome próprio. No Novo Testamento, Cristo, então, ele torna-se um nome próprio. A palavra Cristo, na etimologia grega do Novo Testamento, ou vocábulo Cristo, é a tradução da palavra Messias, Meshirá no grego, que traduzido para o português significa ungido. Quando nós falamos de ungido, de unção, devemos entender a diferença entre a unção do Velho Testamento e a unção do Novo Testamento. No Velho Testamento, apenas 3 tipos de pessoas recebiam a unção com óleo, e era esta unção uma autenticação dos seus ministérios: reis, sacerdotes e profetas. Nenhuma pessoa no Antigo Testamento recebeu esses 3 títulos simultaneamente. Todavia, no Novo Testamento aparece alguém superior, alguém melhor, chamado Jesus Cristo. E ele então recebeu esses 3 títulos simultaneamente. Jesus é apresentado na Bíblia como rei, 1 Timóteo 6, 14 e 15. Ele é apresentado na Bíblia como sacerdote, Hebreus 4 e 14. E ele também é apresentado na Bíblia como profeta, João 7 e 40. Os profetas, eles tiveram seu ministério. A Bíblia diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então Deus antigamente falou através dos profetas. E quando nós falamos de profetas, devemos entender que existia no Antigo Testamento pelo menos 2 tipos de profeta: o profeta verbal e o profeta oral. O profeta verbal era aquele profeta que vaticinava, mas não escrevia suas profecias. Por exemplo, o profeta Elias, o profeta Eliseu. Já o profeta literário era aquele profeta que profetizava e escrevia os seus vaticínios. Por exemplo, o profeta Isaías, como também o profeta Jeremias. O profeta, ele tinha uma importância muito grande no Antigo Testamento. A Bíblia diz, no livro de Amós, no capítulo de número 3, no versículo de número 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Veja com isto a importância do ministério profético no Antigo Testamento. As ações de Deus eram precedidas pela revelação aos seus profetas. Vamos falar a respeito da superioridade de Cristo, mas
essa superioridade de Cristo não anulou a sua humildade. A Bíblia diz que Cristo, ele era divino, 100% homem, mas, não obstante, 100% Deus. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, está escrito: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Embora habitasse em Jesus corporalmente toda a plenitude da sua divindade, Cristo não perdeu com isto a sua humildade. E a prova disso foi as suas palavras em Mateus, no capítulo 11, versículo 29, quando Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se Cristo não estivesse essencialmente sido humilde, não poderia ter sido o excelente mestre que foi. Quando não aprendemos a sermos humildes com Cristo, acabamos tendo que aprender a ser humilhados com o comportamento dos homens. Então, é necessário que nós, como Cristo, sejamos humildes, assim como Ele foi, embora sendo Deus, embora sendo Senhor, embora sendo soberano. Cristo, ele é apresentado na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14, como superior aos anjos. A Bíblia diz: tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vejam só, há uma diferença entre o termo Cristo e o termo anjos. Por exemplo, a palavra Cristo significa, além de ungido, significa Salvador. Enquanto que anjos significa, na etimologia, tanto hebraica quanto grega, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, significa simplesmente mensageiro. Você vê que Cristo é a mensagem. Os anjos foram os mensageiros. E a mensagem é sempre superior ao mensageiro. A superioridade de Cristo sobre os anjos se inicia já pelo nome. Cristo, Salvador. Jesus, no grego, Salvador. Anjos, no grego, mensageiro. A superioridade de Cristo sobre os anjos também é revelada nesta epístola, porque apresenta Cristo como Criador, enquanto que os anjos são criaturas. A superioridade de Cristo com relação aos anjos nesta epístola revela isto: Cristo como Criador, anjos como criaturas. Quando falamos de anjos nessa carta, precisamos entender a natureza e o ministério dos anjos. Os anjos, como já falei, eram mensageiros, como o próprio nome revela, né? Anjo hebraico, malak, grego, angelos, significa a mesma coisa, mensageiro. Os anjos aparecem de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. Desde os carvalhais de Maré, ou de Mare, na ilha de Patmos, nos carvalhais de Mare, em Gênesis capítulo 13, até a ilha de Patmos, quando os anjos aparecem a João, em Apocalipse, no capítulo 1. E a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores, enviados a serviço e a favor daqueles que hão de herdar a salvação, Hebreus 1:14. Os anjos são seres assexuados, eles não procriam, eles não têm sexualidade, mas na maioria das vezes aparecem na forma de homem. Os anjos são seres mais elevados do que o homem, conforme está registrado em Hebreus 2:7. Quando fala do homem, o autor aos Hebreus diz que, no capítulo 2, versículo 7, que Deus fez o anjo, Deus criou os anjos, melhor dizendo, criou os homens, melhor dizendo, um pouco menor do que os anjos. A diferença entre Cristo e os anjos. Primeiro, anjos não recebem culto.
O apóstolo Paulo, ele enfrentou uma dificuldade com a igreja, com uma certa igreja que ele havia fundado, porque esta igreja havia absorvido a doutrina gnóstica de culto aos anjos. Esta igreja era a igreja de Colossos. Paulo precisou escrever orientando, porque anjo não recebe culto. Anjo não aceita culto. E se assim eles agem aceitando o culto, serão punidos por Deus, como aconteceu com Lúcifer, quando quis canalizar a ele a adoração que era apenas de Deus. Você encontra isso tanto em Isaías no capítulo 14, quanto Ezequiel no capítulo 28. Anjos, com exceção de Miguel e Gabriel, não recebem nome próprio na Bíblia. Cristo, todavia, recebeu um nome que é sobre todo nome, o nome mais excelente, que é o nome de Jesus. A Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 3, versículos 1 a 19, também faz questão de apresentar a superioridade de Cristo com relação a Moisés. A Bíblia diz, nesse texto, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quando nós falamos de glória entre Cristo e Moisés, devemos entender que Moisés, ele foi participante da parte da glória de Cristo, quando Cristo se revela a ele, lá sobre o Monte Sinai, e Moisés descendo do monte, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava por causa da glória de Deus. Ele passou a possuir parte desta glória. Cristo, todavia, ele não recebeu parte da glória de Deus. Ele era a glória de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João que nós vimos em Cristo a glória de Deus como a glória do unigênito do Pai. Cristo é a personificação da glória de Deus. Com relação à lei, Moisés entregou ao povo a lei, sem contudo conseguir cumpri-la cabalmente. Cristo, sendo superior a Moisés, não apenas cumpriu a lei, como ele encarnou a lei. É o que está em João, também no capítulo 1. Referente à libertação, Moisés, como libertador usado por Deus, libertou o povo de Deus do Egito, conforme está registrado no livro de Êxodo. Cristo, porém, superior a Moisés, não apenas retira o povo do Egito espiritual, retira o povo do mundo, do Egito espiritual, como também o liberta da mentalidade de escravos. Moisés, ele foi um grande vulto veterotestamentário, alguém de muita importância no Antigo Testamento. Moisés, segundo está revelado no Antigo Testamento, ele vivenciou 3 fases. A vida de Moisés, ela se dividiu em 3 períodos, em 3 fases de 40 anos. Nos primeiros 40 anos, Moisés passou no Egito pensando que era alguém. Os próximos 40 anos no deserto de Midian, Moisés passou aprendendo que não era ninguém. Os seus últimos 40 anos, Moisés passou descobrindo que Deus, ou o que Deus pode fazer com um alguém que reconhece ser um ninguém. A primeira experiência que Moisés teve com Deus foi no Monte Sinai. Êxodo no capítulo 3, a Bíblia mostra então da sua experiência, e onde mais tarde, exatamente ali, Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei, conforme está em Êxodo no capítulo 20. A primeira Páscoa Moisés celebrou lá no Egito. A palavra Páscoa, traduzida do hebraico para o português, é passar por cima. E com isso eu aprendo, literalmente, que Moisés teve a experiência de ver o anjo da morte, o anjo destruidor, passando por cima da casa daqueles que têm a marca do sangue nos umbrais da porta. Mas eu também aprendo que, através desta experiência com a Páscoa, que simboliza a ceia dos dias atuais para a igreja,
Moisés aprendeu que quando a pessoa entra em contato com o Cordeiro de Deus e com o sangue do Cordeiro, esta pessoa consegue passar por cima do seu passado, consegue passar por cima de todos os seus problemas do passado e consegue viver um presente abençoado. O seu rosto brilhava, diz a Bíblia, com a glória de Deus, sem que ele percebesse, sem que ele soubesse. O livro de Êxodo inicia com Moisés contemplando a glória de Deus na sarça. Êxodo no capítulo 3. E o livro de Êxodo também conclui com a glória de Deus enchendo o tabernáculo, conforme está registrado no livro de Êxodo. Me chama a atenção na pessoa de Moisés que ele soube preparar um sucessor. Aprendemos isto através de Moisés. Ele soube nomear por orientação divina a Josué como seu sucessor. Com Moisés aprendemos que bons líderes constroem bons seguidores, mas ótimos líderes constroem excelentes sucessores. Qual a diferença entre Moisés e Cristo, apresentada na Bíblia, apresentada propriamente dito na Epístola aos Hebreus? A diferença é que Moisés descendia de Levi, enquanto que Jesus descendia de Judá. Moisés era da tribo de Levi, e isto fazia dele um ascendente da tribo sacerdotal. Cristo, embora sendo sumo sacerdote, descendeu da tribo de Judá. Daí então vem o título Leão da tribo de Judá, conforme Apocalipse capítulo 5 e versículo 5. Jesus, ele descendeu da tribo de Judá não por parte de Maria, mas por parte de José. A diferença entre Jesus e Moisés é a respeito da nova e da velha aliança. Moisés, ele ministrou a Israel, ao povo de Deus, sob a antiga aliança. Cristo ministrou ao novo Israel, a igreja de Deus do Novo Testamento, sob a nova aliança. Tanto Moisés quanto Cristo morreram no monte, morreram em montes. Moisés morreu no monte e lá ficou escondido por Deus. Ninguém achou o corpo de Moisés. Cristo morreu no Calvário, no Monte Calvário, mas não ficou escondido. Ressuscitou ao terceiro dia e em breve se revelará ao mundo inteiro, conforme Apocalipse no capítulo 1, no versículo de número 7. O livro de Hebreus, ou a Epístola aos Hebreus, revela também Cristo como superior ao sucessor de Moisés, ou seja, superior a Josué. Você acha no capítulo 4, versículo 1 a 16, esta realidade. Josué, ele foi um sucessor que marcou sua geração. Você que está me assistindo por este DVD, que você seja realmente o Josué desta geração. E que você venha marcar a sua geração. Que você venha deixar um legado através do seu conhecimento, através da sua vida, para a próxima geração. Josué, ele pertencia à tribo da bênção. Ele pertencia à tribo de Efraim. Josué foi filho de Num. E sendo ele da tribo de Efraim, isto fez com que ele fosse pertencente à tribo da bênção. Os leitores da Bíblia, aqueles que estão assistindo esse DVD sabem que quando José estava para falecer no Egito, ou por que não dizer, quando Jacó estava para falecer lá no Egito, ele chamou José e os seus 2 filhos, e ele fez uma oração especial por Manassés e por Efraim. E naquela circunstância, o velho Jacó coloca a sua mão direita sobre a cabeça
de Efraim, o mais novo, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, o mais velho, e ele abençoa a Efraim mais do que a Manassés. A tribo de Efraim, então, tornou-se a tribo da bênção, e Josué descendeu dessa tribo. Josué foi um descendente da tribo abençoada. Quando nós olhamos para a vida de Josué, para o seu ministério, para o seu trabalho que ele realizou, nós descobrimos o segredo do sucesso de Josué. Josué, ele constrói, quando ele passa o Jordão para introduzir o povo na terra prometida, Josué, ele constrói um altar visível. Ele edificou um altar visível em Gilgal. A palavra Gilgal no hebraico significa começo. Ali neste primeiro acampamento, após o povo passar o Jordão, você lê isso em Josué 1:14, você vê que Josué ele constrói um altar visível. E líder, sucessor, alguém que é chamado por Deus precisa ter a sua vida ministerial marcada pelo altar. Altares visíveis, altares que farão com que as pessoas lideradas por esse líder percebam que ele possui, que ele desfruta de intimidade com Deus. Josué, ele não erigiu apenas um altar visível, mas antes disso, ele erigiu um outro altar, um altar invisível. E esse altar foi erigido, foi edificado, foi construído no meio do Jordão. Isso você lê em Josué capítulo 3, versículo de número 9. No meio do Jordão, Josué junta 12 pedras representando as 12 tribos de Israel e ele constrói um altar que depois seria submergido pelas águas do Jordão e ninguém veria. Seria o seu altar escondido, seria o seu altar oculto. Todo líder tem o seu altar visível. E esse altar visível muitas vezes arranca elogios, arranca muitas vezes admiração, mas o líder precisa edificar o seu altar oculto, seu altar escondido. Josué também, tendo esse altar escondido, esse altar oculto, esse altar invisível, esse altar que fica submergido pelas águas, ele soube esperar o tempo de Deus para ser engrandecido. Isso nós aprendemos a respeito também da vida de Josué. Ele soube esperar o tempo em que ele seria reconhecido por Deus e reconhecido também pelos homens em seu ministério de sucessor. Josué, no capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz: Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, serei contigo. Quando olhamos para a vida de Josué, na Bíblia Sagrada, nós observamos uma semelhança entre Josué e Cristo. E a semelhança já começa por seus nomes. Pois o nome Josué no grego é Jesus. Josué também era chamado de Oséias, que traduzido é salvação. Então os dois possuem o mesmo nome. Os dois introduzem pessoas na terra prometida. Josué, literalmente, foi o responsável pela introdução do povo de Israel, do povo de Deus, na terra prometida. Jesus também virá outra vez para buscar a igreja e introduzirá a sua noiva no céu, na Canaã celestial. Tanto no perfil de Josué quanto no perfil de Jesus, nós observamos que ambos eram servidores. Josué era uma pessoa que valorizava a função de servir. Jesus é apresentado pelo Evangelho de Marcos como um humilde servo que sabia servir tanto a Deus quanto aos homens. Cristo é superior a Josué. Cristo também é superior a Moisés. Cristo é superior aos anjos. Cristo também é superior a Arão. Conforme aprendemos em Hebreus no capítulo 5
versículo 1 a seguir. Versículo 1 até o versículo de número 5. Superior nos sacrifícios. Pois Arão, no dia da expiação, ele tinha que oferecer um sacrifício pelos seus pecados antes de sacrificar pela nação. Cristo, superior a Arão, ofereceu-se em sacrifício apenas pelos pecados dos homens, porque ele não tinha pecado. Sacrifício limitado era o sacrifício de Arão, mas o sacrifício de Cristo era um sacrifício eterno. Arão precisava oferecer sacrifício todos os anos por aqueles que haviam pecado durante aquele ano, mas Cristo ofereceu um sacrifício superior aos de Arão. Por isso ofereceu uma única vez e ele pôde dizer: Pai, está consumado, está feito. Superioridade de Cristo no que diz respeito à obediência, pois Arão teve uma obediência parcial, enquanto que Cristo teve uma obediência total. Arão foi obediente a Deus apenas de forma parcial. Apenas em alguns momentos. Houve momento em que Arão desobedeceu. Houve momento em que Arão não fez conforme a vontade diretiva de Deus. Cristo foi absolutamente obediente ao Pai. E ele foi obediente até o fim, até a morte e morte de cruz, conforme está na Bíblia. Quando observamos a biografia de Arão, observamos que ele foi um sacerdote brilhante. Um sacerdote brilhante. A revelar-se pelo seu próprio nome. O nome Arão no hebraico significa brilhante. E Arão, em virtude da sua eloquência, ele servia como boca para Moisés exercer o seu ministério para com o povo. Arão, ele foi o primeiro sumo sacerdote dos hebreus, sendo consagrado juntamente com seus filhos ao sacerdócio, conforme você lê em Levítico 8, do 1 ao 9. O seu cajado, ou seja, o cajado de Arão, e não o cajado de Moisés, como alguns ministram, foi o que foi transformado em serpente lá no Egito. Algumas pessoas confundem porque o cajado de Moisés foi transformado em serpente no Monte Sinai, mas no Egito foi o cajado de Arão, e foi esse cajado transformado em serpente que engoliu as duas serpentes dos magos. Você pode achar isso em Êxodo capítulo 7, versículos 9 até o versículo de número 11. Arão, ele sustentou as mãos de Moisés, juntamente com Ur, quando Moisés subiu ao cume do monte para interceder pelo povo de Israel que estava batalhando contra Amaleque em Refidim. Foi o cajado de Arão que floresceu para autenticar o seu ministério sacerdotal, para confirmar publicamente o seu ministério sacerdotal. A semelhança entre Arão e Cristo na Bíblia é muito grande. A começar pela nomeação. Ambos tiveram uma nomeação vinda de Deus. Arão, assim como Cristo, foi escolhido e nomeado não pelo homem para ser sacerdote, mas por Deus. Foi Deus quem chamou e o instituiu como sumo sacerdote. Hebreus 5:4 está escrito: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Aqui nós encerramos o primeiro capítulo e passaremos agora ao segundo capítulo deste livro, e que a sua vida seja abençoada. No capítulo 2, nós apresentaremos Cristo como o eterno Melquisedeque de Deus. Melquisedeque, ele só aparece em 3 livros da Bíblia. O livro de Gênesis, o livro de Salmos e o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. Mas o pouco que Melquisedeque tem aparecido tem sido suficiente para deixar sua marca registrada na história do povo de Deus. Cristo, o sacerdote semelhante a Melquisedeque.
Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. Está escrito: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este é um salmo messiânico, aludindo à pessoa de Jesus. Jesus, ele descendeu de Judá. Então, seu sacerdote era segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque os sacerdotes, depois de Arão, precisavam ser descendentes da tribo de Levi. Para ser sumo sacerdote, precisava ser descendente de Arão. Então, para que possamos compreender esse ministério de sumo sacerdotal, precisamos observar que o sumo sacerdote, para exercer um cargo, precisava descender não só de Levi, como também de Arão. E ele precisava receber uma unção com óleo, que era a sua autenticação sumo sacerdotal. O sacerdote, ele tinha que apresentar um trabalho, o sumo sacerdote precisava apresentar um trabalho ininterrupto. O sumo sacerdote, ele tinha que dedicar-se ao trabalho sem interrupção, mesmo por ocasião da morte de pais ou outros parentes. O sumo sacerdote também não poderia ter defeitos físicos. Ele tinha que ser fisicamente perfeito, e isto faz alusão ao mundo espiritual. O sumo sacerdote precisava observar regras de dieta alimentar, mais do que os demais israelitas comuns. Ele não podia comer qualquer coisa. Sua alimentação tinha que ser especial. Os sumos sacerdotes da nossa geração, os líderes, pastores, obreiros, eles não podem se alimentar de qualquer coisa. Precisam ter um alimento especial de Deus para alimentar a sua alma. E eles também, os sumos sacerdotes, eles costumavam, a cada sábado, trocar os 12 pães da proposição e comê-los, consumi-los. E isso acontecia no lugar santo. Para a ministração, o sumo sacerdote precisava lavar suas mãos e seus pés antes de ministrar no santuário. Antes de entrar no santuário para ministrar. Isso não era meramente uma questão de higiene ou de estética, mas uma questão de vida ou morte. Se o sumo sacerdote contraísse lepra, precisava renunciar e se retirar do cargo. Tudo isto, estas regras, esses rituais, eles possuíam um fundo espiritual. Eles possuíam uma aplicação no mundo espiritual. Ao estudar este livro, ao estudar essa carta, você vai entender então todos esses rituais simbólicos, o que eles representavam no mundo espiritual. Melquisedeque, ele possuía um ministério sacerdotal. Hebreus no capítulo 7, versículo 4, está escrito: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirando dos seus melhores despojos. O escritor aqui, ele conclama os seus leitores a considerar a grandeza do homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque foi uma personagem ilustre no Antigo Testamento. Vamos falar um pouquinho do relacionamento de Melquisedeque com Abraão. Abraão foi a primeira pessoa na Bíblia a ser descrita como hebreu, como hebreia. Uma designação ética ou étnica de seus descendentes, de que seus descendentes derivam-se de Abraão. Abraão, quando retornou da sua batalha, 2 reis lhe saíram ao encontro. Quando Abraão retornou da sua batalha, quando foi resgatar Ló, que foi levado cativo
por aqueles 5 reis, 2 reis lhe saíram ao encontro: Bera, rei de Sodoma, e Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque ofereceu a Abraão vinho e pão. E Abraão prontamente aceitou, prontamente recebeu das mãos de Melquisedeque o vinho e o pão. Este vinho e este pão, eles representavam a pessoa do Senhor Jesus, que seria entregue na cruz, dando o seu corpo e também o seu sangue. E existe alguma semelhança na Bíblia entre Melquisedeque e Cristo. Ambos são ou foram insubstituíveis. Quando Melquisedeque e Cristo morreram, ninguém tomou os seus lugares. Ambos não descendiam de Levi. Melquisedeque e Cristo não descenderam da tribo levítica. Esta tribo veio a existir posteriormente a Melquisedeque. Ambos foram reis de paz. Melquisedeque e Cristo foram reis de paz e de justiça. Ambos eram superiores a Abraão. Jesus havia se declarado na Bíblia maior que o templo, maior que Salomão, maior que Jonas, e os judeus então lhe perguntaram a Jesus em Lucas 11:32, és tu maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Jesus, ele se apresentou como superior, como melhor, como maior que Abraão. De ambos, tanto de Melquisedeque quanto de Jesus, não se conhece o seu princípio nem o seu fim. Hebreus, no capítulo 7, versículo 3, está escrito: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ambos eram reis e sacerdote. Arão foi sacerdote, mas não foi rei. Davi foi rei, mas não foi sacerdote. No Antigo Testamento, o trono e o altar eram separados, mas Melquisedeque e Cristo foram reis e sacerdotes simultaneamente. Cristo é apresentado na Epístola aos Hebreus como nosso sacerdote universal. O escritor da Epístola apresenta Cristo como autor da salvação da humanidade. A palavra autor nesse texto, referida a Cristo, é aitios, no grego, que significa fonte. Aprendemos com isto que a igreja é um canal por onde passa a água que sacia a sede da alma, desidratada e sem Deus. Mas Cristo é a fonte da eterna salvação. Esta salvação é condicionada aos obedientes. Vamos traçar a diferença entre o sacerdócio transitório e o sacerdócio eterno. O sacerdócio do Antigo Testamento e o sacerdócio de Cristo. Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É o que está escrito em Hebreus, capítulo 6, versículo 20. O sacerdócio do Antigo Testamento, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram repetitivos. Mas o sacrifício do Novo Testamento, o sacerdócio do Novo Testamento, através da pessoa de Jesus, apresentada de maneira superior no Novo Testamento e na Epístola aos Hebreus, esse sacrifício, esse sacerdócio, ele é definitivo. No sacerdócio transitório, o sacrifício era repetitivo, todos os anos, precisando ser repetido pelo sacerdote. No sacerdócio eterno de Cristo, o sacrifício foi definitivo, por isto ele pôde bradar na cruz do Calvário:
Pai, está consumado, está feito, está definitivo. O sacerdócio, no sacerdócio transitório do Antigo Testamento, o sangue dos animais eram aspergidos pelos sacerdotes. Apenas cobriam os pecados dos homens. Mas no sacerdócio eterno, ou seja, de Cristo, o sangue do Cordeiro Imaculado de Deus tirou o pecado dos homens. Daqueles que reconhecem o seu sacrifício perfeito. O sacerdócio do Antigo Testamento, através dos seus sacrifícios, faziam com que as pessoas vivessem mais na terra. Eles condicionavam a pessoa a viver um pouco mais na terra. Mas no sacrifício eterno de Jesus, definitivo, condicionou a pessoa a viver eternamente no céu. Veja a diferença entre o sacerdócio do Antigo Testamento e o sacerdócio do Novo Testamento. O sacerdócio apresentado pelos ritos judaicos e o sacerdócio representado pela manifestação de Jesus de maneira superior, excelente, na cruz do Calvário. O sacerdócio de Melquisedeque era local. O sacerdócio de Cristo era universal. O sacerdócio de Melquisedeque ele era regional, limitando-se à terra e à região de Jerusalém. O sacerdócio de Cristo é universal, abrangendo toda a terra. O sacerdócio de Cristo ele é global, para toda a humanidade. Cristo ele não teve antecessor e nem terá sucessor. A Bíblia diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Você vê a semelhança entre Melquisedeque e Jesus. Não tiveram antecessores, não terão sucessores. Na missão de Jesus, há sucessão, há sucessores, mas na salvação não. Há coisas que o Senhor começou e não terminou. Por exemplo, a obra de evangelização. Por isso ele deixou a igreja para concluir esta obra. Mas existem coisas que ele começou e concluiu, que é a obra da redenção, a obra da salvação. Nisto não há sucessor. A Bíblia apresenta Melquisedeque como superior a Abraão, abençoando Abraão como inferior a Melquisedeque. Hebreus no capítulo 7, versículos 4 até o 16, está escrito a respeito disso. No capítulo 7, no versículo 7, está escrito: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Melquisedeque, amados, ele abençoou a Abraão, após ele voltar de ferir Quedorlaomer. Em Gênesis, no capítulo 14, você vê isso do versículo 19 até o versículo 21. Jesus, como sendo superior, ele nos abençoa. Jesus, o Melquisedeque, da nossa geração, ele tem bênção para outorgar a nós, os seus filhos. Somos os Abraãos da nossa geração. Cristo, o Melquisedeque da nossa geração. Cristo vem ao nosso encontro, nos oferecendo aquilo que pode fazer diferença na nossa vida. O pão e o vinho, semelhante a Melquisedeque. Semelhante a Abraão, nós oferecemos a Cristo, o nosso Melquisedeque, os nossos dízimos, as nossas vidas, o nosso ministério, todo o nosso ser.
Vamos então ao capítulo 3 do nosso livro, da nossa epístola, onde apresentamos Cristo como sacerdote da aliança celestial. Vamos apresentar Cristo como sacerdote dessa aliança celestial. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador superior da aliança. Hebreus 7:22. Novamente está em voga aqui a superioridade de Cristo através de uma aliança superior. Superior comparada à aliança veterotestamentária. A palavra fiador no grego aqui é egos, que traduzido é patrocinador. Este termo é usado somente aqui em todo o Novo Testamento. Jesus, ele patrocinou a nova aliança que Deus fez com o homem. Ele pagou com o seu sangue precioso. Isto é maravilhoso. A palavra fiador, conforme esse texto que nós acabamos de citar, transliterada do grego para o português, também significa na palma da mão. Na verdade, foi ali, na palma da mão, que o Senhor Jesus levou os cravos da cruz. Há na Bíblia pelo menos 8 alianças, 8 grandes alianças que o Senhor fez com o homem. A primeira é a aliança edênica. Esta aliança Deus traçou com Adão e Eva no jardim do Éden. Depois vem a aliança adâmica. Esta aliança Deus traçou com Adão, representante da raça humana. Depois vem a aliança noêmica. Esta aliança Deus fez com Noé e sua família após o dilúvio. Depois vem a aliança abraâmica. Esta aliança Deus fez com o patriarca Abraão e, consequentemente, com a sua descendência. Depois vem a aliança sinaica. Esta aliança Deus fez com o povo de Israel, representado por Moisés. A aliança palestínica. Esta aliança Deus fez com o seu povo, começando pessoalmente com Abraão e ratificada de forma nacional e vitalícia com a nação israelita. A aliança davídica. Esta aliança monárquica Deus fez com Davi e sua descendência, que incluía o Messias rei, que descenderia de Davi. Por último vem a aliança messiânica. Esta aliança Deus fez com toda a raça humana através do sacrifício expiatório do Messias, conforme Lucas 22:20. Cristo é a nossa aliança superior. Hebreus 8, do 7 ao 10. Hebreus, no capítulo 7, versículo 22, escreve o seguinte: portanto, também Jesus se tem tornado fiador de uma melhor aliança. Essa epístola tem 13 capítulos, exatamente o número de vezes que aparece a palavra aliança nessa carta. Vamos compreender o termo aliança à luz da Bíblia. A palavra aliança na língua original hebraica e grega podem significar a mesma coisa, afinidade. Afinidade. Aliança é afinidade, representada pela aliança de casamento. Aliança representa a afinidade. Para que haja afinidade, tem que haver integridade, tem que haver fidelidade e entrega. Vamos observar agora as alianças da antiguidade. No Antigo Testamento encontramos as seguintes alianças: de Abraão, onde Abraão fez aliança com os 3 chefes dos amorreus. Mais tarde Abraão também fez aliança com Abimeleque, rei de Gerar. A aliança de Isaac. Isaac também fez aliança com Abimeleque, assim como seu pai Abraão, dando com esta aliança nome ao poço de Berseba. A aliança de Jacó, que ele fez com seu tio sogro Labão, no local que tornou-se a fronteira de Galeede. A aliança de Moisés, ao casar-se com uma mulher quenita, Moisés estabeleceu aliança com os queneus. De Josué, que fez aliança com 6 reis
das tribos cananeias e mais tarde, ludibriado pela astúcia dos gibeonitas, fez com esses também uma outra aliança. A aliança de Davi. Davi fez aliança com o rei Aques. Mediante esta aliança, a cidade de Ziclag veio a pertencer-lhe. Fez mais tarde aliança também com o seu grande amigo Abner, o que resultou em todas as tribos de Israel tornarem-se de Davi. Por último, Davi fez aliança com seus vizinhos Irão, rei de Tiro, Etói, rei de Amate. Aliança de Deus. Deus fez aliança através de Jesus, ou melhor, ele fez uma nova aliança através de Jesus. Entre ele e o homem, Jesus no meio como mediador, como garantia da nossa vida eterna. A nova aliança entre o Deus e o homem. Vamos falar sobre isso agora. A imperfeição da antiga aliança deu lugar, deu origem à perfeição da nova aliança, ou a necessidade da nova aliança. O escritor sagrado, ele nos informa acerca da imperfeição da antiga aliança sacerdotal, em face da perfeição da nova aliança vindo por meio de Cristo. Mais do que ser bom, é ser melhor. Os sacerdotes da antiga aliança precisavam ser bons, mas o sumo sacerdote da nova aliança precisava ser melhor. Este é o Cristo, apresentado na epístola aos Hebreus. O termo nova significa inédita, em qualidade, e não apenas simplesmente nova cronologicamente. A qualidade espiritual da nova aliança imposta por Cristo através da sua graça é inédita no que diz respeito à qualificação e eficácia. Vamos falar a respeito de Cristo como sendo o tabernáculo superior. Mas para isso vamos conhecer o tabernáculo do Antigo Testamento. Vamos conhecer. Etimologicamente, a palavra tabernáculo significa habitação. O tabernáculo, na verdade, tornou a presença de Deus uma residente constante no meio do povo do Antigo Testamento. Tabernáculo é descrito no Antigo Testamento como tabernáculo do Senhor e tabernáculo do testemunho. Tabernáculo da consagração, casa do Senhor e templo do Senhor. O tabernáculo do Antigo Testamento também era chamado de tenda da congregação. O lugar santo, ou santo dos santos, no tabernáculo, eram dois lugares que ficavam separados por um véu suspenso por argolas de ouro. Somente o sumo sacerdote estava habilitado por Deus a transpor esta cortina e entrar no lugar santíssimo. Todos os materiais usados no tabernáculo possuíam um significado simbólico e representativo que apontava para Cristo. Primeiro material usado, madeira. Exceto a pia e o castiçal, as tábuas do santuário e os seus móveis eram de madeira de citim, que era madeira de lei. Isto representava a humanidade do Senhor Jesus. O segundo material que era usado era o linho. As cortinas eram feitas de linho branco. Isto representava a perfeição e a pureza de Jesus. O terceiro material era o cobre. O lavatório e os pregos eram feitos de cobre maciço. As colunas do pátio, suas bases e o altar eram revestidos de cobre. Isto fala do ministério resistente do Senhor Jesus. Esse ministério que tem resistido todos os ataques nos anais da história, que tem se mantido firme. O quarto material era o ouro, a mesa da proposição, o altar do incenso, a arca da aliança e as 5 colunas que sustentavam as cortinas da entrada eram revestidas de ouro. Isto representa a glória
e a divindade de Cristo. Algumas cores eram usadas nesse tabernáculo. O tabernáculo possuía 4 cores, que simbolizavam a pessoa de Jesus. A primeira era a púrpura. Tanto o véu do tabernáculo, quanto posteriormente o do templo, era a cor púrpura. A púrpura representa a realeza do Messias. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, apresenta a sua realeza. A outra cor era o carmesim. Esta cor aponta para o sangue carmesim de Jesus como servo sofredor. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo. A terceira cor era branca. Algumas coisas no tabernáculo precisavam ser de cor branca. Esta cor simbolizava a pureza e a santidade de Cristo como homem perfeito. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Como filho do homem. A quarta cor era o azul. O véu e a estola sacerdotal continham azul, cor que representava o céu e a divindade de Cristo. O evangelista João, no capítulo 1, apresenta Jesus, não apenas como Filho de Deus, mas como sendo Deus. Vamos falar a respeito da mobília do átrio do tabernáculo. Eram apenas 2 as mobílias que existiam dentro do átrio do tabernáculo. O altar do holocausto. Este altar era a maior peça do santuário. Era feito de madeira de citim e revestido de ouro, onde eram sacrificados os animais. A outra peça era o lavatório. Entre o altar e a tenda estava o lavatório. Este lavatório era de cobre, e ali os sacerdotes lavavam-se após o sacrifício e antes de entrar no lugar santíssimo. Vamos falar agora a respeito da mobília do lugar santo do tabernáculo. O altar do incenso era usada para a queima de incenso. O incenso era símbolo das orações que subiam para Deus. A outra mobília era a mesa dos pães da proposição. Nesta mesa ficavam 12 pães. Como já falamos nos capítulos anteriores, esses 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. E esses pães eram comidos semanalmente, geralmente ou certamente aos sábados, e esses pães eram comidos pelo sumo sacerdote e reposto por pães novos. A terceira mobília era o candelabro. Esse utensílio, que também era denominado de castiçal ou candeeiro. O candelabro, ele iluminava o ambiente com as suas 7 lâmpadas, alimentadas por azeite. Este castiçal de 7 pontas representava a perfeição da presença de Cristo. O azeite que mantinha o candelabro aceso representava a pessoa do Espírito Santo. Vamos falar a respeito do único móvel do Santo dos Santos do tabernáculo. Era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ou na Arca da Aliança, havia 3 coisas sagradas que eram guardadas: as tábuas da lei, um vaso com o maná e o cajado de Arão que havia florescido e se tornado serpente no Egito. As tábuas da lei falavam a respeito de Cristo como palavra encarnada. O maná falava ou representava a Cristo como pão da vida. E o cajado, então, representava ou simbolizava Cristo como sumo pastor. Vamos falar a respeito de Cristo como tabernáculo celestial. O tabernáculo terreno existia todas essas coisas, esses detalhes, as mobílias, as cores. E tudo isso representava ou apontava para Cristo. O tabernáculo terreno precisava ser construído de materiais terrenos, com materiais terrenos, e erguido por mãos humanas.
precisando regularmente de manutenção, sendo também geograficamente limitado ao local onde estava erguido, onde estava erigido. Cristo é divino e por isso não foi criado, não foi feito por mãos humanas. Sendo Deus, Cristo está por sua onipresença em todos os lugares, ao mesmo tempo. Somente os sacerdotes e levitas tinham acesso ao interior do tabernáculo terreno, e eles poderiam fazer isso diariamente. Somente os sumos sacerdotes poderiam entrar no lugar santo, ou somente os sacerdotes poderiam entrar no lugar santo, e os sumos sacerdotes poderiam entrar no Santo dos Santos. Anualmente, entrar para ministrar no Santo dos Santos era um privilégio do sumo sacerdote. Não sem antes realizar um sacrifício por si próprio e também pelo povo. Cristo, nosso tabernáculo celestial, deu acesso por sua morte a todos, independente da ascendência tribal. Temos acesso a Cristo com ousadia pela fé. O tabernáculo era exterior. O tabernáculo do Antigo Testamento, ele era algo exterior. Cristo, o nosso tabernáculo, o nosso novo tabernáculo, ele é interior. Os ritos do tabernáculo eram superficiais e estereótipos, sem eficácia de transformação no coração e consciência do adorador. Não conseguia trabalhar no coração e na consciência do adorador. Cristo, nosso tabernáculo espiritual, trabalha o homem interior, trabalha o coração do ser humano. Vamos falar a respeito de Cristo e o sacrifício superior. Mas para isso vamos entender o sacrifício terreno. Os materiais empregados no sacrifício eram sacrifícios sangrentos, feitos por animais, e sacrifícios não sangrentos, feitos por vegetais e agrícolas. Vamos falar a respeito dos sangrentos, que constituíam-se em sacrifícios de animais. Eram realizados com 5 animais nobres que necessitavam cumprir 4 exigências. Primeira, não podiam ter nenhuma mancha ou defeito. Segundo, tinham que ser animais adequados para a alimentação, ou seja, limpos. Terceiro, tinha que partir da propriedade do adorador, ou seja, do ofertante. E quarto, tinha que ter idade adequada, entre 1 semana e 3 anos de vida. Os não sangrentos constituíam-se em vegetais. Os grãos eram assados na espiga. Vamos falar de Cristo como o cordeiro sacrificado pelos nossos pecados. Primeiro, ele foi o cordeiro substituto. O cordeiro que substituiu Isaque, filho do amado Abraão, no Monte Moriá, que representava a Cristo, aquele cordeiro, que nos substituiu no Monte Calvário. O cordeiro mudo. Em momento algum, Cristo reclamou do seu sofrimento em favor dos homens. Antes, como um cordeiro mudo, ele deixou seu silêncio ecoar o seu amor por nós. Cordeiro que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus não apenas cobriu o pecado dos homens, como acontecia no Antigo Testamento, mas ele retirou por uma só vez, ou de uma só vez, os nossos pecados, o nosso pecado original, o pecado da humanidade. Cordeiro sem mancha. Se Cristo tivesse mancha, não poderia limpar as manchas nas vestes espirituais da humanidade. Pois é, pessoal, então nesse capítulo 4, nós estaremos falando de Cristo e suas aparições. Cristo, ele tem se revelado em 3 tempos: no passado, através do Antigo Testamento, no presente, através do Novo Testamento, e no futuro, através do arrebatamento da igreja. Cristo, ele apareceu no passado.
É o que está escrito em Hebreus 9:26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Vamos falar da teofania veterotestamentária. O que significa essa palavra? A palavra teofania, aplicada na teologia, nada mais é do que uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Para isso, precisamos falar um pouco de antropomorfismo. O antropomorfismo significa de forma humana, ou seja, Cristo se revelar, sendo Deus, de maneira humana. Então, no antropomorfismo, fala de atribuições das qualidades humanas ao ser divino. Graças ao antropomorfismo, a Bíblia condicionou a mente humana a entender as ações e o caráter de Deus. O Antigo Testamento apresenta Deus sob forma humana, apresenta os pés de Deus, as mãos de Deus, boca de Deus, coração de Deus. E a Bíblia também apresenta ou atribui a Deus qualidades e emoções humanas, como descanso, arrependimento, zelo, inclinação e outras coisas. O anjo do Senhor, no Antigo Testamento, ele manifestou a teofania. Ele manifestou a teofania no Antigo Testamento. Para falarmos a respeito disso de uma maneira compreensiva, precisamos falar a respeito do teísmo e do deísmo. O deísmo enfatiza o conhecimento sobre questões religiosas e espirituais que vem através da razão e não através da revelação. Isso denomina-se religião natural, em contraste com a religião sobrenatural, que é a religião apresentada pela Bíblia. Isto é um conceito errado. O deísmo, ele concorda e afirma que Deus criou o universo, mas que o abandonou com seus habitantes e o entregou ao controle das leis naturais. Por outro lado, o teísmo, e esse vocábulo significa Deus, em contraste ao deísmo e ao ateísmo, o teísmo é a crença em Deus. O teísmo defende o monoteísmo, ou seja, a existência de um único Deus. Deus, ele se interessa pelas pessoas, é o que apresenta o teísmo. E o teísmo, ele envolve a ideia de que os poderes divinos interessam-se pelas necessidades e vidas humanas, recompensando-os ou punindo-os. O teísmo, ele promove o dualismo e desfaz o panteísmo. Como que o deísmo, ele promove o dualismo? De acordo com o dualismo, Deus e a sua criação são diferentes. Deus é o Criador e a criatura é criatura. O teísmo, ele desfaz o panteísmo, que acredita que tudo no universo é parte de Deus. Ou seja, cadeira é Deus, flor é Deus, tudo é Deus. O teísmo, ele desfaz o panteísmo. E ele explana e enfatiza o amor de Deus. O termo amor é o único dos atributos divinos que pode servir como um dos nomes de Deus. 1 João 4:8 diz que Deus é amor. Então Cristo, ele se apresentou no passado através da teofania. Se apresentou no presente através da encarnação. E a Bíblia diz que, vindo a plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5 está escrito: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus, no período interbíblico, ele usou 4 impérios ou 4 tipos de movimento de pessoas para preparar a vinda de Jesus. Primeiro usou o período ou Império Medo-Persa, que era o Império Ímpio, para restaurar Jerusalém, os muros e o templo de Jerusalém, e restaurar a autoridade civil e religiosa dos judeus.
Precisava que houvesse isto, esta preparação, para que viesse então a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo certo, o tempo correto, e Jesus então se apresentasse à humanidade. Precisava que o templo fosse reconstruído, que o muro fosse reconstruído. Depois veio o Império Greco-Macedônio, que Deus usou através de Alexandre Magno, o Alexandre Grande, com a idade de apenas 20 anos de idade, para estabelecer um idioma universal, que era o grego koiné, que facilitou na evangelização quando Cristo e os seus apóstolos evangelizaram. Depois usou os macabeus. Neste período, também titulado de período de independência, Deus usou esta família levítica para que por 100 anos tornasse os judeus independentes e preservasse o Antigo Testamento e a esperança messiânica. Depois, então, Deus usou o Império Romano. Por intermédio deste império, sob o domínio de Pompeu, os romanos contribuíram para estabelecer a Pax Universal, que era uma paz forçada pela espada dos soldados romanos, e também usou este império para arrumar as estradas, facilitando na locomoção para a evangelização da humanidade naquela época. Então veja que Deus esperou o momento perfeito. Esperou o momento perfeito. Havia muitas profecias messiânicas para identificar Jesus como o Messias. O Novo Testamento cita repetidamente o Antigo Testamento. Só no primeiro livro, ou seja, no Evangelho de Mateus, há aproximadamente 128 citações do Antigo Testamento aludindo à pessoa de Cristo, apresentando a pessoa de Cristo como Messias. Na genealogia de Jesus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e o Novo Testamento apresenta apenas duas genealogias, em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, faz questão de mostrar a ascendência de Jesus, ou seja, de onde ele ascende, para mostrá-lo como Messias. O Novo Testamento ele apresenta a história do homem que mudou o curso da história. O Novo Testamento faz isso. O Cristo apresenta um Cristo no Getsemane, fazendo uma oração. Quando falamos de Getsemane, precisamos entender que esse lugar significa um lugar de azeite, na sua etimologia, que era um jardim ao leste de Jerusalém, próximo do Monte das Oliveiras. Ali, no Getsemane, Jesus estabeleceu a sua sede de oração, o seu oráculo. Era ali que ele gostava de passar em oração. Jesus, então, ele morre. E, depois de morto, se cumpre aquilo que ele havia prometido, que era a sua ressurreição. A base do cristianismo é o Cristo ressurreto. Sua morte venceu e destruiu o príncipe da morte, o diabo. Ele não foi assassinado. Jesus não foi assassinado. Ele nasceu para morrer vicariamente pelos perdidos. Cristo, ele nos deu a salvação através da sua graça. Ele falou em Lucas 16:16 que a lei e os profetas duraram até João. Depois disso é anunciado o reino de Deus. E o homem precisa empregar força para entrar nesse reino. Não obstante necessite de empregar força. É pela graça. É pela graça, conforme está em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós. A lei, ela foi um termômetro que mostrou com clareza a temperatura espiritual do ser humano. Mostrou que o ser humano estava com febre e precisando da salvação mediante a graça, mediante a fé. Exatamente dessa forma que tem acontecido. Conforme já citamos, Efésios 2:8. Salvação pela graça, por aceitar Jesus como nosso Salvador pessoal. O ministério presente de Cristo é um ministério de intercessão junto ao Pai. É um ministério de intercessão. Por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25.
ministério de intercessão, onde Cristo intercede por nós junto ao Pai. A palavra intercessão significa ficar entre, ou seja, somente alguém 100% Deus e 100% homem poderia ficar entre Deus e o homem. A Bíblia diz em Isaías 59 que o pecado nos separa. Cristo ficou entre e Ele, intercedendo por nós, nos aproxima novamente do Pai, nos aproxima de Deus. A palavra hebraica originalmente por intercessão também significa ferir sobre. Somente Cristo, o sumo sacerdote, foi ferido nas mãos, nos pés, na cabeça, no lado, por alguém como nós, pecadores. Ele foi ferido e intercedeu. Ele foi ferido, ele foi moído pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas pisaduras nos pés, mãos, cabeça, lado de Jesus fomos sarados. E cumpriu-se em nós Isaías 53:5. A palavra grega também, por interceder, significa encontrar. Somente Cristo, com o seu amor, pôde nos encontrar quando estávamos perdidos, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Mateus capítulo 18, versículo 11. Cristo aparecerá de novo no futuro. É disto que a Epístola aos Hebreus fala, é disso que ela trata. Veja só o que diz: assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, 28. Ele aparecerá segunda vez. Mas para isso nós precisamos compreender a diferença entre vinda de Cristo e volta de Cristo. A segunda vinda de Cristo descrita na Bíblia é diferente da sua segunda volta. A Bíblia fala da segunda vinda de Cristo 8 vezes mais do que fala da primeira. Só no Novo Testamento encontramos cerca de 318 referências aludindo à vinda de Cristo. Isto acontece em 24 dos 27 livros do Novo Testamento e em 216 dos 260 capítulos da Bíblia Sagrada. Queridos, a segunda vinda de Cristo, profetizada no Novo Testamento, é uma evidência. Paulo profetizou a respeito da segunda vinda de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ele escreveu: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com grande voz, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus também falou da sua segunda vinda, em Apocalipse 22:12, ele disse: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Tiago, irmão do Senhor, também falou no capítulo 5, versículo 8, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Fortalece teu coração, se prepara, Jesus está voltando. Há uma história muito interessante de alguém que foi sugerido a falar a respeito da segunda vinda de Jesus. E essa pessoa chegou para um velhinho e disse, essa pessoa era um estudioso, chegou para um velhinho e disse: olha, você acredita realmente na segunda vinda de Jesus? E o velhinho disse: é claro que eu acredito. Ele disse: como você pode me provar cientificamente? Aquele velhinho coçou a sua cabeça e disse: agora, como eu poderei mostrar cientificamente? E aquele senhor de idade, aquele ancião, teve uma ideia brilhante. Ele entrou na sua casa correndo e voltou trazendo alguns palitos de fósforo, alguns preguinhos e um imã. Fincando os palitos de fósforo e o imã na mão, no chão, melhor dizendo, aquele velhinho pegou o imã e começou a passar por cima daqueles palitos e pregos. Os palitos ficaram estáticos, fincados na terra, e os pregos começaram a subir e grudar no imã. Então aquele velhinho sorridente disse àquele senhor que lhe interrogava, dizendo: olha, assim acontecerá no dia do arrebatamento da igreja.
Esses palitos de fósforo representam as pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam no sobrenatural de Deus. E esses pregos representam aqueles que entregaram sua vida ao Senhor e acreditam na vinda do Senhor. E aquele homem sorrindo disse, mas aí cientificamente é fácil, é porque o mesmo magnetismo que tem no prego tem no ímã. E ele disse, isso acontecerá no dia do arrebatamento da igreja. O mesmo que tem em Jesus, há em nós, o amor de Deus, o Espírito Santo. No dia do arrebatamento da igreja, ele virá como ímã e nós estaremos nos grudando a ele nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é uma história que ilustra com clarevidência o arrebatamento da igreja. 3 vezes, na última página do Novo Testamento, a promessa da vinda de Cristo se repete. Eis que presto venho, no versículo 7. Eis que cedo venho, no versículo 12. E certamente cedo venho, no versículo de número 20. A segunda vinda de Cristo será diferente da primeira. Pois na primeira ele veio para Israel, na segunda ele virá para a igreja. Na primeira ele veio fundar a igreja, mas na segunda ele virá arrebatar a igreja. Na primeira ele veio como homem, mas na segunda ele virá como Senhor, como Deus. Na primeira ele veio como servo, na segunda ele virá como Senhor. Na primeira ele veio para morrer, na segunda ele virá ressuscitar os mortos em Cristo. Na primeira ele veio como cordeiro, mas na segunda ele virá como leão da tribo de Judá. Na primeira ele veio montado num jumento, mas na segunda ele virá montado sobre um cavalo branco. Na primeira ele veio para os judeus, mas na segunda ele virá para a igreja. Na primeira ele veio exclusivamente para os judeus, na segunda virá para os gentios a igreja. Na primeira ele chorou, mas na segunda vez ele virá e limpará dos olhos dos seus servos todas as lágrimas. Na primeira ele veio para a alma, na segunda ele virá restaurar o corpo. Na primeira ele veio como Salvador, na segunda ele virá como Rei da Glória. A segunda volta de Cristo também é diferente da segunda vinda de Cristo. Na primeira, ele virá buscar a igreja. Na segunda, ele virá trazer a igreja para reinar com ele por 1000 anos. Na primeira, ele voltará para a igreja. Mas na segunda, ele voltará com a igreja. Na primeira, ele virá invisivelmente. Na segunda, ele voltará visivelmente, conforme Apocalipse 1:7, e todo olho o verá. Muito bem, no capítulo 5, então, do nosso livro de Hebreus, nós estaremos falando a respeito da excelência da fé. Como disse um grande pastor, autor de um livro que li, acima de tudo, a fé é uma musculatura que não pode deixar de ser exercitada. Em Hebreus, capítulo 11, os cristãos são chamados a viver pela fé e não nos ritos judaicos. Esta fé não se trata de um otimismo cego, mas uma convicção na palavra de Deus, apesar das circunstâncias vivenciadas. Este capítulo é descrito pelos estudiosos de A Galeria dos Heróis da Fé. Vejamos agora alguns tipos de fé no Novo Testamento. Primeiro, fé objetiva. Esse é o objeto da fé. Aquilo em que se crê, ou seja, o sistema de princípios religiosos, como, por exemplo, o cristianismo. Abacuque 2:4 está escrito, mas o justo viverá pela sua fé. Esta é a única referência no Antigo Testamento onde aparece a palavra fé. Fé subjetiva é o exercício da fé, é a crença e dependência total de Cristo. Este tipo de fé é o meio da justificação. Romanos 5:1 está escrito, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fé espiritual. Esta é a fé da qual depende a nossa salvação, a salvação do homem espiritual. Como já citei no tópico anterior, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé.
e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Fé ministerial. Esta fé pode ser chamada de ferramenta de trabalho dada pelo Espírito Santo para o ministério da igreja. 1 Coríntios 12, 9 está escrito, a outro pelo mesmo Espírito, a fé. Ferramenta de trabalho, dom do Espírito. Fé humana. Esta é a fé natural baseada na lógica e no visível. Uma fé que precisa ver para crer. É a famosa teologia de Tomé. Só vou crer se eu ver. João 20, versículo 25. Fé divina. Esta é a fé sobrenatural baseada na convicção no Deus invisível. É aquela que precisa crer para ver. Esta teologia foi ensinada por Jesus. Se creres, verás, disse ele. João 1 e 40. Queridos, a fé, ela tem pelo menos 3 facetas. Ela nos faz ver o invisível, ela nos faz crer no incrível e nos faz receber o impossível. Ver o invisível. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a prova daquilo que se espera. A Bíblia diz, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 27, que Moisés, pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, mas ficou firme, como que vendo o invisível. A fé, primeiramente, nos faz ver o invisível. Ela nos faz enxergar aquilo que ninguém mais enxerga. Abraão, ele viu o invisível. Quando ele estava indo para o Monte Moriá sacrificar o seu filho Isaque, ele disse, olha, vocês ficam aqui, moços, porque eu e o jovem, indo lá na frente, sacrificar, adorar, voltaremos outra vez para vocês. Abraão é descrito na Bíblia como nosso pai na fé. E o mesmo número de vezes que aparece na Bíblia a palavra fé, 250 vezes, é o número de vezes em que aparece o nome de Abraão. Exatamente 250 vezes. A expressão pela fé é empregada cerca de 20 vezes apenas nesse capítulo 11 de Hebreus. Então a fé nos faz ver o invisível. A fé nos faz crer no incrível, aquilo que ninguém mais acredita. A Bíblia diz que pela fé nós acreditamos que o mundo foi criado. É uma fé baseada no invisível. É uma fé baseada no incrível. Nós acreditamos naquilo que ninguém acredita. A fé nos faz isto. Nos faz desta forma. Crermos naquilo que ninguém mais acredita. Por último, a fé nos faz receber aquilo que parece impossível da parte de Deus. Aquilo que parece que não irá acontecer. Aquilo que parece impossível de acontecer. A fé nos faz receber o impossível de Deus. Que você entenda, através deste DVD, através deste estudo, que a fé possui essas 3 facetas. Faz você ver o invisível, faz você crer no incrível e faz você receber de Deus aquilo que parecia impossível. Assim encerramos o nosso capítulo 5, falando a respeito da excelência da fé. Deus vos abençoe. Pois bem, pessoal, então vamos ao capítulo 6, que encerra o nosso livro, a nossa carta aos Hebreus, e nós estaremos falando a respeito dos propósitos superiores dos cristãos. Isso está apresentado nessa epístola. Disse Thomas Carlyle, um cristão, que o homem um homem sem propósitos é como um navio sem leme. Então o homem, ele precisa ser motivacionado pelos seus propósitos. A palavra propósito no latim é proposere, que traduzido é por antes. Ou seja, o propósito de Deus o faz ver o fim
antes do começo. Um texto que eu gosto muito da palavra de Deus é Romanos capítulo 4, versículo 17, onde a Bíblia fala, e ali está falando a respeito do nosso pai na fé, a respeito de Abraão, da promessa de Deus a Abraão. A Bíblia fala que Deus, ele ressuscita os mortos. E Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então nós precisamos entender que nós não somos obra do acaso, mas que este propósito de Deus tem sentido em nossa vida. E Deus, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Então é por antes. E só existe uma pessoa que pode impedir o propósito de Deus na sua vida ou na minha vida. Não é Deus, porque se Deus quisesse impedir, não faria o propósito. Não é Satanás, não é o pastor da igreja, não é o seu líder, é você mesmo, sou eu mesmo. Porque Deus, ele já colocou antes, Deus já determinou antes. É claro que isso não é determinismo fatalístico, mas Deus, ele tem um propósito, e nesse propósito, ele já colocou antes de eu e você nascermos, antes de nós sermos criados. A palavra propósito também significa, no grego, próteses, que quer dizer aquilo que é colocado como proposta. Então, isso significa que o homem sempre terá os seus objetivos. O diabo e o mundo sempre terão as suas oferendas, porém Deus sempre tem uma proposta melhor para nós. A Bíblia é o manual dos propósitos de Deus para o homem. Há muitas respostas de oração que Deus não dará ao homem simplesmente porque a resposta já está há muito tempo explícita na sua palavra. Precisamos entender que fomos chamados com um propósito. É o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28, onde a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo escreve aos cristãos de Roma para esclarecer-lhes que ele tinha conhecimento de que os que amam a Deus tornam-se alvos de todos os seus propósitos e benefícios. O propósito de Deus, o propósito divino, vai além dos projetos humanos. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 19, versículo 21, muitos são os projetos no coração do homem, mas o propósito de Jeová permanecerá. Sabemos que o homem só terminará com grandes realizações se começar com grandes propósitos. Mas há projetos do coração do homem que o colocam em gaiolas, quando na verdade todos os propósitos de Deus querem lhe dar asas. Os projetos do coração do homem muitas vezes têm prazo de validade, mas os propósitos de Deus são vitalícios. Os propósitos de Deus possuem tempo e modo, conforme está registrado em Eclesiastes 8:6, porque para todo propósito há tempo e modo. Os olhos do homem estão voltados para o tempo, e ele pergunta: quando, Senhor, cumprirás o teu propósito em minha vida? Os olhos de Deus, não obstante, estão voltados para o modo, e Deus pergunta: como, ó homem, cumprirás o meu propósito em tua vida? Deus sabe que o homem está, Deus sabe que o homem, se o homem está ou não disposto a cumprir o seu propósito com excelência para a glória de Deus, e isto antecipa o tempo determinado por Deus para ele agir na nossa vida. Os propósitos do homem falham, os de Deus não falham. É o que está registrado no livro de Jó, no capítulo 17, versículo 11, quando Jó escreveu: os meus dias passaram e se malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Em meio a toda a turbulência na sua provação, o patriarca Jó reconheceu que os seus propósitos se malograram, ou seja, se estragaram.
Mas no capítulo 42, versículo 2, o Jó volta a falar dizendo assim, ó, sei que tudo podes, e que nenhum propósito teu se pode impedir. Queridos, no final da sua provação, Jó, depois de ter passado da experiência auditiva que ele tinha com Deus para a experiência contemplativa, quando Jó disse, olha, até aqui eu ouvia falar de ti, Deus, mas agora os meus olhos te contemplam. Então Jó, quando ele percebeu isso, quando ele teve essa experiência, ele reconheceu que Deus tem um poder realizador, que faz com que o homem perca o medo do futuro e realize seus propósitos. Os projetos dos homens muitas vezes se frustram. Eu estava lendo um livro contando a biografia de um grande pregador, de um grande médico cristão, Dr. James Dobson. E ali James Dobson conta que o seu sonho, o seu projeto de infância, de adolescência, era se tornar o número 1 em tênis. Esse era o seu grande projeto. E ele então passou a correr atrás desse projeto. E ele ganhou então um troféu como número 1 na sua universidade onde estudava. E ele tinha muito prazer em passar diante da porta da sala dos troféus da universidade e ver o seu troféu lá exposto. James Dobson então conta que depois de uns anos de formado, ele recebeu o seu troféu. Um amigo, ele observou, ele encontrou este troféu na lata do lixo da universidade, que estava passando por uma grande reforma. E ele, reconhecendo que aquele troféu havia sido conquistado pelo seu amigo Dobson, ele manda esse troféu, ele manda essa estatueta, este troféu para o seu amigo James Dobson. E na carta ele dizia, olha, a universidade aqui está passando por uma reforma grande e eu achei o seu troféu na lata do lixo. Dr. James Dobson, então, ele escreve no seu livro as seguintes palavras: um dia, todos os seus troféus serão postos no lixo. Mas existe algo que nunca será posto no lixo, que são os propósitos de Deus para a sua vida. A epístola aos Hebreus, o final dessa epístola, no capítulo 13, versículo 8, fala de nós conquistarmos algo no estádio espiritual, que não se corromperá. Fala de um preparo, de um propósito de Deus na vida dos cristãos. Fala de uma conquista que não será malograda, que não será colocada no lixo. E ela termina a sua epístola no capítulo 13, versículo 8, dizendo que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O propósito de Deus não muda. Pode ser que os troféus da vida, pode ser que as conquistas da vida, que os troféus da vida, um dia sejam colocados na lata do lixo. Mas os propósitos que Deus tem para a sua vida permanecerão para sempre. Prepare-se. Deus abençoe sua vida. Olhe com propósito para o Senhor Jesus. Como diz Hebreus 12, versículos 2 e 3, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhe para Jesus. Tenha isto como propósito. Olhe para cima. Olhe para Deus. Olhe para cima. Quando Deus disse em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26, façamos o homem, a palavra homem ali é antropo, que significa aquele que olha para cima. Deus criou você para olhar para cima. Deus criou você para olhar apenas para Jesus. Quando Jesus foi assunto ao céu de cima do Monte das Oliveiras, apareceu em Atos capítulo 1, versículo 11, alguns anjos que lhes disseram, varões galileus,
por que estás olhando para as alturas? Por que estás olhando para cima? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Quando Jesus subiu ao céu, de cima do Monte das Oliveiras, os olhos da igreja ficaram fitos nele, ficaram fitos em cima. Então os olhos da sua noiva estão voltados para ele. E é isto que a mantém firme em seus propósitos. Os erros de muitos discípulos foram olhar algumas vezes para o vento do mar, para aquilo que enfrentavam. E muitas vezes, quando nós olhamos para a atitude dos discípulos, nós nos perdemos no meio do nosso propósito, porque todos eles erraram. Pedro errou, Judas errou, os discípulos abandonaram, mas Deus nos criou com um propósito, como diz a nossa identidade original, de olharmos para cima. Nós fomos criados com este propósito, nós fomos criados com esse objetivo. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 15, versículo 24, que para o sábio o caminho da vida é para cima, para se livrar do inferno que está embaixo. Paulo escreveu em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 e 2. Primeiro ele escreveu que nós devemos buscar as coisas que são de cima. E no versículo 2 ele escreveu que nós devemos pensar nas coisas que são de cima. João 8 e 23, Jesus disse que ele era de cima. O céu é de cima. Todas as coisas boas, perfeitas, vêm de cima. Então é este o propósito do coração do verdadeiro cristão, que, como os leitores da Epístola aos Hebreus, deixaram os rituais judaicos, e se apegaram a uma nova teologia, a teologia de olhar somente para Jesus. Este deve ser o nosso propósito. É isto que a Epístola aos Hebreus nos orienta. No capítulo 12, versículo 5 está escrito: estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Então nós somos filhos de Deus. E como filhos, devemos continuar com o nosso propósito de esperar a nossa herança que vem de cima. Deus abençoe sua vida através deste DVD, através deste estudo.